Olá, tudo bem? Como estão vocês? Eu estou ótima e com imensa alegria nós vamos começar mais um J-Movie Podcast. Nessa tarde maravilhosa, estamos aqui realmente empolgados e muito felizes de te encontrar de novo aí, nosso caro ouvinte, porque é um prazer nós estarmos aqui. E se você não estiver aí, não faz nenhum efeito, não é verdade? Então, é muito bom estarmos aqui com mais uma edição do nosso J-Movie Podcast. E hoje, como sempre, com mais um convidado inspirador, que vai falar, tcharanã, não vou dizer agora não é assim tão fácil. Hoje, nosso convidado inspirador vai trazer um tema muito interessante que vocês vão gostar. Mas nós temos que pensar primeiro numa coisa, liberdade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a liberdade. Essa palavra tão interessante, tão maravilhosa e com muitos significados. A liberdade pode significar uma coisa para mim, outra coisa para você, e o conceito de liberdade pode mudar a depender da situação e do tempo também. Eu acho isso interessante. Vamos refletir um pouquinho. Para aquela pessoa que foi cerceada da sua liberdade de ir e vir, a liberdade significa estar livre novamente para ir onde quiser. Mas pode ser muito mais. A liberdade também pode estar aqui. Tem muitas pessoas que podem ir e vir, entrar ou sair em algum lugar ou até países, mas a sua mente está presa com alguns conceitos arraigados, com algumas verdades que não são bem assim. Será que é totalmente verdade? São aqueles conceitos limitantes. E quem aí já ouviu falar desse termo, hein? Vamos pensar sobre isso. Conceito limitante ou uma verdade libertadora é o oposto. Então, pensando em liberdade, nós vamos conversar um pouco com o nosso convidado inspirador, que vai nos tratar sobre um tema, uma nuance da liberdade, que é interessantíssimo no nosso mundo do empreendedor. Porque nós aqui no J-Movie Podcast temos sempre o mundo do empreendedor como o nosso foco. Vários convidados que passaram por aqui, vocês que já viram, ou quem está chegando novo, seja bem-vindo, vai ver que cada um de nossos convidados traz uma informação interessante, uma vivência, histórias de vida, histórias reais, coisas que estão sendo planejadas para o futuro, outras ações que já estão sendo implementadas agora, e assim realmente nós vamos vivendo nesse mundo do empreendedor. O nosso podcast é aqui da nossa maravilhosa Salvador, Bahia, e você que está aí também pode participar. Você já sabe como é que pode participar? Você pode estar aqui conosco também, contando sua história de vida, aprendendo, porque nós também, quando conversamos, sempre aprendemos um pouco mais. Eu sou Mima Coelho, especialista em atendimento ao cliente, e realmente estou muito feliz de estar com vocês hoje. Mas você sabia que liberdade financeira é uma das mais almejadas? Já estou dando um spoiler, hein? Hoje vamos falar sobre essa liberdade financeira. E fique conosco mais um pouco, fique conosco até o fim, para você conhecer realmente esse nosso convidado inspirador, que é o Alan Santana, que vai conversar conosco hoje. Mas antes de falar com o Alan, eu quero saber de você, Núzia, como é que você está? Estou muito feliz de estarmos retornando, de estarmos aqui à tarde, mais uma vez aqui com todos vocês, nossos ouvintes. Estou muito feliz com isso, chamando sempre a atenção para todos que se inscrevam no nosso canal, J-Movie Podcast, que ativem o sininho, deixa aquele like para a gente, dê essas informações, interajam para a gente saber que tipo de informações traremos aqui para vocês. O nosso e-mail também, o contato @jmovie.com.br e o zap, que é o 719-8796-8776. Então, Jeff Lanzaretti aqui na lista de negócios, mais uma vez aqui feliz em estar com vocês. Pois bem, vamos continuar falando hoje sobre o quê? Sobre liberdade. Eu recordo, até quando eu estava fazendo o ginásio, né, o ensino ginasial, hoje acho que já chama educação, nem sei, primeiro infantil, depois é o ensino o quê? Fundamental. Fundamental, isso. Uhum. O atual fundamental, que era o ginásio, há alguns anos atrás, teve um professor que falou, com a minha turma era muito danada, né, para variar, e ele disse assim: você sabe a diferença entre liberdade e libertinagem?
Eu achei interessante, você vê como marcou, né? E até hoje eu me lembro. E ele explicou isso, e olha que é um conceito ainda atual. A diferença entre liberdade e libertinagem é você usar sua liberdade de forma errada. Na verdade, o libertino, ele é uma pessoa livre, porém, ele usa a liberdade de uma forma irresponsável. Irresponsável com ele, muitas vezes, e com o coletivo. Porque se a gente for pensar naquela pessoa que usa lá em demasia uma droga dessas aí ilícitas, então ele é livre, porque ele escolheu usar aquela droga. Porém, ele é libertino, porque a consequência daquela ação não vai ser legal, né? Vai dar sempre, vai dar ruim, vai dar merda, né? Em outras palavras. Então, a diferença entre liberdade e libertinagem vem muito por aí. E isso nós podemos expandir para vários aspectos da nossa vida, né? Eu achei interessante falar sobre isso porque eu ouvi há tantos anos e realmente ficou na nossa mente. Mas a liberdade financeira, como eu estava falando, ela realmente é um alicerce, ela é algo que pode modificar, tem um poder de modificar a nossa vida. Nos está botando ali, pelo que eu estou vendo, é o que? Instagram? Ajuste aí um pouquinho, tá muito alto. Aí, ó eu ali no meio das câmeras. Nós estamos no Instagram, cadê? Pra cá. Aí, acho que aí fica melhor, pronto. Aí vai ficar legal. Agora o ângulo, né? Eu teria que ficar assim. Pronto, aí no Instagram, legal. Então, como eu estava falando aqui para nossos ouvintes aqui fiéis do YouTube, o que é que nós podemos pensar? Pensar sempre que um dos maiores bens que nós temos é o nosso tempo. E como fazer esse tempo? Olha, vai cair! Como utilizar o tempo da melhor maneira possível aqui? Caiu rapidinho aqui o celular de nossa companheira Núzia aqui, mas ela vai resolver. Então, hoje, o Alan Santana, como eu falei, ele vai conversar com a gente, vai falar sobre a experiência dele, sobre construir sua jornada financeira do zero até a liberdade financeira, liberdade econômica. Chega um pouquinho para lá, um pouquinho. Aí tá legal, já tá aparecendo legal, muito bem. Estamos aqui no Instagram também, viu? Estamos aqui no YouTube e também no Instagram. Então, o Alan, que vai conversar conosco hoje, que nós estamos aqui curiosos, eu mesmo estou curiosíssima, viu, gente? Estou realmente querendo aprender e vou me esforçar aqui ao máximo para poder também absorver essas informações, porque liberdade financeira é maravilhoso, né? É um dos nossos objetivos. Talvez não seja o principal, mas é um objetivo importante na nossa vida, né? Porque quando a pessoa está com aquela parte econômica, quando o bolso está equilibrado, outros aspectos da vida a gente também vai ali organizando, vamos correndo atrás do mental, né? Que é muito importante, como já conversamos aqui com várias pessoas, vários convidados, né? Falando sobre a saúde mental. E isso é muito interessante também. Mas hoje o nosso foco é a jornada financeira. Eu tenho certeza que vocês querem aprender muito mais aí. E o Alan Santana, ele que é técnico eletrônico, engenheiro elétrico, tem essa experiência também nessa área bem interessante. Ele é um empreendedor e visionário da área de investimentos, como ele mesmo se definiu. Eu achei muito interessante isso. Eu acho essa colocação legal. Um visionário da área de investimentos. E ele também tem um canal, que é o Minuto da Fortuna, que ele vai explicar direitinho pra gente, onde tem muita coisa interessante. Quando vocês puderem também acessar, será muito legal. E hoje nós vamos conhecer o Alan Santana. Tudo bem, Alan? Como é que vai você? Tudo bem. Mima e Núzia, não é isso? Isso, exatamente. Bom, obrigado por ter me convidado aqui para o podcast de vocês. E ela estava o tempo todo falando sobre liberdade financeira. Não é fácil chegar lá, mas assim, a gente tem os caminhos. Eu vou tentar ensinar para vocês aqui quais são esses caminhos. E quando você falou que eu sou um visionário nisso, é porque a minha atenção ela aumentou bastante quando eu percebi que eu me perguntei, né? Será que eu vou ficar minha vida inteira trabalhando? É isso que eu quero para mim? Trabalhar, envelhecer, trabalhando. Essa ideia que a gente tem de aposentar-se com o INSS, para algumas pessoas é compulsório, né? Porque o próprio salário ali já vem descontado, mas não é certo. Então, será que a gente vai aposentar de fato? As regras mudam. Para homem hoje é 65, para mulher é 62 por idade. Eu me vi assim, eu quero envelhecer, mas ter uma liberdade, ter dinheiro antes disso. Então eu quero viver a vida um pouquinho antes disso. Como engenheiro eletricista, técnico eletrônico, empreendedor,
em outro segmento, né? Eu tenho uma empresa de segurança eletrônica há vários anos aqui em Salvador. Foi onde eu conquistei boa parte do meu patrimônio. Sim, sim. Eu me intrigava por esse assunto há mais de 10 anos atrás. Alguém chegou para mim, se não me falha a memória, foi o cunhado, e falou: Alan, você já comprou as ações da Telebrás, que é uma empresa que nem existe mais, que ela foi trocada, virou Oi, enfim. Eu falei: não, como é que faz isso? Aí, dali em diante, eu me empolguei com esse assunto. Não era tão fácil como hoje, a gente vai falar sobre esse assunto também aqui, Certo. mas nem assim eu desisti. Eu fui atrás do assunto, comecei a estudar. Então, essa jornada de aprendizado minha é um pouco longa, porém o que eu vou ensinar aqui talvez seja até curto para quem está ouvindo a gente entender facilmente, pelo menos a virada de chave. O que é que ela pode fazer para virar aquela chave? Pô, não, Alan falou uma coisa que eu não tinha pensado. Em 2020, durante a pandemia, acho que para todos nós, né, a gente parou para refletir sobre a vida. Com certeza. E no mercado financeiro, a coisa se agravou um pouquinho, porque a gente teve os crashes na Bolsa de Valores e ali em diante a Bolsa começou a cair e a gente imaginava assim, quem era investidor. Será que agora eu vou falir de vez, né? Não vai ter mais volta? O mercado financeiro vai liquidar todo o capital e ir embora? Para onde está indo esse dinheiro? E foi aí que eu comecei a receber ligações de amigos, de parentes. Alan, o que é que eu faço? Alan, o que é que eu faço? Foi onde eu abri o canal Minuto da Fortuna. A ideia de criar o Minuto da Fortuna foi passar ideias breves em minutos. Tanto é que o Rios hoje é 1 minuto e meio, né? Sim. Então eu passo poucas ideias, poucos insights ali durante o canal. Quem me segue vai ver isso. E essas pessoas começaram a me seguir e eu fui me profissionalizando nesse segmento. Virei consultor financeiro, sou especializado por uma empresa que tem um know-how grande aqui no Brasil. Uso alguns aplicativos para pegar pessoas que saem do zero até onde ela quer. E o que a gente percebe, né? 70% da população está endividada. Então, esse pensamento de liberdade financeira é muito legal, a gente fala aqui, mas será que para poucos ainda é, né? Se as pessoas não aprenderem o mínimo, que é o que eu vou falar aqui, a se dedicar um pouquinho com a educação financeira, entender conceitos, para tentar mudar um pouquinho a chave, nem que não seja igual a mim, mas seja parecido ou tente fazer o máximo possível, a gente vai ver mais outros endividados, porque se a pessoa que está aqui assistindo a gente, ou diversos, né, não aprende isso, não vai conseguir replicar. Então, a ideia é replicar esse assunto. Certo. Deixa eu fazer um breve resumo, ver se eu entendi. Você se percebeu em um momento de sua vida, 10 anos atrás, mais ou menos, né, que você falou, há mais de 10 anos, assim, trabalhando, mas não investia, não sabia nem muito bem como é que era isso, mas tinha uma vontade. Eu achava que eu ia acabar todo o meu dinheiro investindo na empresa. Sim. E será que eu vou investir, criar outras empresas? É isso que eu quero para mim? Ah, certo. Então, assim, você, na verdade, pensou no que você deseja para o seu futuro. Perfeito. Né? O que você pensou. É assim, eu gosto muito de entender, Alan, de onde vem a sementinha, sabe? Aquela semente. Porque, às vezes, nós temos que buscar na gente mesmo isso. É esse começo, essa semente, de onde é que vem essa vontade, o que é que eu quero realmente para mim a longo prazo. Perfeito. Né? Não é uma coisa para hoje ou para daqui a um ano. A longo prazo, onde é que eu quero estar? Eu sempre brinco, né? Não é assim nada de só menos importância a gente falar aqui das praias de Salvador. Eu amo praia. Então, eu sou aquela que amo praia, amo sol, amo estar ali, né? Contemplar o ambiente. Perfeito. Às vezes nem tomar um banho, mas você ir na praia, ou tomar um banho também, porque aqui o baiano não vai na praia, a gente vai tomar banho de mar, né? Então é diferente. Então eu gosto muito disso. Então, por exemplo, há uma pessoa como eu, que eu desejo o quê? Não desejo ficar a vida inteira no ar-condicionado. Hoje eu ainda trabalho, eu sempre brinco assim, eu trabalho aquartelada. Eu não vejo a luz do sol. Eu trabalho dentro de shopping. Então eu entrei ali, eu saio de noite. Eu não sei se está chovendo, se está fazendo sol. Então eu passo a maior parte da minha vida sem contemplar o que eu tanto gosto, que é o ambiente. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma vontade dessa, às vezes a pessoa gosta de cachoeira ou de floresta, né? Tem várias pessoas que gostam de interior, curtir interior e tal, animais. Então cada pessoa se satisfaz, se sente satisfeito de uma forma diferente. Então, às vezes nessa vontadezinha de satisfazer o seu gosto, o seu desejo, pode surgir um investidor. Perfeito, Né? perfeito. Na verdade, então, eu já estou me colocando aqui no grupo, viu, gente? Já estou me colocando aqui como um cliente em potencial de Alan, porque o que é que acontece? Nós trabalhamos, é claro, estamos aqui também, correndo atrás, estamos também nossa empresa de empreendedores.
como vocês já sabem, ou se não estão sabendo agora, nós somos também um grupo, né, de empreendedores e estamos aqui sempre batalhando, né, nessa vida. Mas um dos nossos objetivos é esse, é desfrutar também dos nossos empenhos que já estamos fazendo e que vamos continuar. Então, essa sua vontade, né, você achou isso, que não é assim o que eu quero, ficar o tempo todo trabalhando. Trabalhar sim, isso é muito importante. Eu acho interessante, né, você frisar também isso, que muitas pessoas acham que vem do nada. Pode vir daqui um ano, eu estou em tal situação. Não é assim, é muito trabalho, não é? Muito trabalho. Tem que ter essa jornada, né? É muito trabalho. Tanto que o nosso tema é jornada, né? É a jornada do zero à liberdade financeira, Perfeito, não é isso? Perfeito. E aí você começou a buscar informações nessa área. Fale mais um pouco sobre essa parte. Você quer dizer alguma coisa, Núzia? Acho que Núzia vai falar, sim. Eu acho assim, interessante que ele começou a falar também. E quando a gente pensa em investir, a gente pensa em investir da sobra. Então, para você investir, isso, na minha cabeça de leiga, é isso. É o retorno que eu queria que você desse aqui para mim, para os ouvintes, assim. Como é que você pode falar em investir se você não consegue nem o dia a dia? Ou mesmo assim, mesmo com um orçamento financeiro restrito, a gente consegue fazer esse investimento? Então, isso é curioso que você me perguntou, porque vem da parte da educação financeira. A pessoa que ganha R$2.000 de salário e a que ganha 10, às vezes pode estar na mesma dificuldade financeira. Porque ela já se enrolou ali durante a vida dela, hábitos foram criados. E se ela ganhar 20, ela vai se enrolar do mesmo jeito. Então, acontece, né? Primeiro é você tentar organizar a sua vida. Essa é a primeira organização que a gente faz quando a gente entende, estou falando de mim, mas como se eu estivesse consultando alguém aqui agora. Quando a gente entende quais são os nossos gastos, o que a gente está fazendo, o que a gente está criando de hábitos que estão sugando o nosso dinheiro que a gente ganha, né? Então, dali em diante, você começa a perceber que, se você colocar no papel, é o que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta de forma bem prática, o que eu faço? Coloque no papel. Comece a listar, coisas por coisas. Não estou lembrando de tudo agora. Coloca um papel no carro, vá começando a anotar. Não, fui agora num bar, gastei tanto, fui no posto de gasolina, era para botar gasolina, mas eu fui na delivery e gastei um pouquinho mais. Aí você vai anotando. Ao final de um período, você vai perceber o que é que você está fazendo com o seu dinheiro. Para dali em diante, você começar a dizer, não, peraí, eu tenho que gerar um orçamento que, como a Alan lá está falando, tem que sobrar alguma grana. E essa sobra tem que vir do que eu ganho hoje. Não quer dizer que você lá na frente possa fazer uma renda extra para suprir as suas necessidades, outras, até mesmo para aumentar o seu investimento, o que a gente chama de aporte em investimentos. Então a primeira coisa que eu indico para todo mundo que está me ouvindo é, coloque no papel. Já anotei, viu? Você vai entender exatamente o que está acontecendo na sua vida e dali em diante você já começa a se arrumar. Algumas dicas práticas. Eu estou indo no mercado sem uma lista de compra na mão. Chega ali, eu compro o que eu quero. Compre o que sua cabeça manda, o seu emocional manda. E não o que você precisa. Eu vou para um shopping, comprar um tênis, mas sair de lá com a sacola cheia de roupa. Então, assim, essas compulsões, essas coisas que a gente vai criando, é mais o nosso emocional. E tanto é que depois você olha pro seu guarda-roupa e diz, eu tenho que doar agora. Já está cheio de roupa, já tem coisa que você já não usa, tem coisa que você comprou e esqueceu. Isso eu estou falando de hábitos de consumos comuns, né? Mas tem gente que, por exemplo, vai para um barzinho e só sai de lá quando gasta R$1.000. Então, amigo que eu tinha, ainda tenho, né? Que tinha com hábitos bem ruins de ir almoçar em restaurantes caríssimos todos os dias. E ele chegou para mim e falou, não consigo parar com isso. Eu disse, não, você vai conseguir. Então, bora fazer uma tentativa de você deixar de ir um dia sim, um dia não. Depois ele passou para 2 dias sim, 2 dias não. Até que hoje ele só vai ao final de semana. Isso. Então, essas coisas que vão prendendo a gente mesmo. Os nossos hábitos de consumo prendem a gente mesmo. E dessa forma, é o que eu digo, se você não, primeiro, tiver uma educação financeira, saber o que é números, orçamentos, para você planejar o seu futuro, você nunca vai conseguir pensar como eu pensei. Lá na frente, será que eu vou conseguir comprar o tempo e viver uma vida liberta, né? Sem me preocupar muito com o financeiro, porque o financeiro preocupa em qualquer momento. Sim, né? Sim, claro. A gente não pode negar que se a gente, sei lá, é natural do ser humano você ter um patrimônio e querer aumentar ele, ou você viajar para um lugar e querer triplicar essa viagem. Então, essa ganância por gastar a gente sempre vai ter. É interessante
Que você falou aí do início, as primeiras frases, sobre fazer a lista. Um interessante, eu estou querendo lembrar o nome do empreendedor, ele falou isso: se você tiver uma caneta e um papel, você consegue executar, você consegue fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a primeira coisa é o quê? É você escrever. Planejar. Você materializa, né? Ajuda. Tira daqui da mente e coloca aqui. Então botei até aqui. Eu já anotei. Perfeito. Então eu achei que essa dica aí sua foi assim, de primeira. Assim, porque qualquer uma pessoa, todos vão ter dificuldade. Aqui no Brasil, brasileiro é isso. O brasileiro é matando, né, um leão, um bicho, um tigre a cada dia. Então, se você sentou, tomou consciência, pelo menos dos seus hábitos, listou aquilo, você já começa a fazer essa organização dos seus hábitos de consumo, não é isso? É isso, e se a gente observar, a gente foi criado por heranças familiares e crenças familiares que prende a gente. Então, por exemplo, a gente não quer conquistar coisas novas porque a gente acha que rico é coisa do mal. É porque o cara é rico, olha lá, ele tá roubando, tá fazendo alguma coisa errada, não é por aí. Ou então a sua mãe falava muito para você, ó, cuidado, aqui seu pai não tem um banco, você vai gastar todo o seu dinheiro. Então essas coisas vão limitando ou até mesmo criando um distúrbio dentro da nossa cabeça para o consumo, para o gasto. Tanto é que quando eu falei de 10 mil e 20 mil e 2 mil, a pessoa que ganha qualquer tipo de valor, se você pergunta para ela a relação dela com o dinheiro, ela não sabe. Ela vai criando a relação no dia a dia ali, ou por crenças, ou como eu ouço muito, morre e fica tudo aí. Então essa pessoa ela quer gastar o dinheiro pensando que vai morrer amanhã, entende? Então, se a gente não se organiza primeiro com o papel e depois não se planeja com esses pensamentos, até mesmo se você precisar de um psicólogo, obviamente que a gente vai ter que fazer um tratamento, mas o melhor tratamento que a gente faria é o papel. É o que eu digo. Nesse papel eu consigo fazer um detox financeiro, que é uma palavra bem clássica dentro dos investimentos. Esse detox financeiro é como se a gente estivesse tomando um suco hoje, um suco verde, né? Para tirar aquele dia anterior que a gente fez um bocado de besteira, né? O detox financeiro é você começar a arriscar as besteiras. Tem muita gente que consome de forma exacerbada algumas besteiras que não precisa. Tanto homem como mulher, tá? Existem consumos diferentes. O homem gosta mais do lado do carro, enfim, aí começa a exagerar, começa a gastar eletrônicos dinheiro, também. Trocar carro a cada 6 meses, comprar eletrônico que não precisa, né? Então, assim... É o hábito de consumo, né? Perfeito. Então, quando a gente lista que eu enxergo, eu digo para essa pessoa, ó, vamos fazer um detox aqui, dá para fazer? Dá. Vamos tirar isso aqui da sua vida ou trocar por outra coisa que você consiga suprir a necessidade, mas você não gaste tanto. Que é ali que a gente vai organizando a vida dele e planejando. Porque, entende, o planejamento a gente está falando de coisas lá na frente. Então, quando a gente faz um orçamento hoje e a gente replica esse orçamento ao longo de 5, 10 anos, a gente está prevendo o que pode acontecer na vida financeira dessa pessoa ao longo dos anos. Ok? Ok. E essa pessoa, já sabendo o que ela tem que fazer hoje ao longo desses 10 anos, ela vai se mantendo firme ao planejamento que foi feito. Se ela sair do caminho, obviamente que tem um profissional como eu que vai chegar para ela e dizer, não, vamos voltar aqui, vamos refletir. Alain, mas agora eu tive um outro filho, o gasto aumentou, tudo tem jeito, entende? Parece que é fácil, não é, tá? Principalmente para quem tem um aperto financeiro, para quem vive com pouca grana, né? Mas não impede que a gente tenha motivação ainda assim para criar uma renda extra, né? Principalmente em 2023, a gente está em pleno século XXI, a gente tem oportunidades diversas de ganhar dinheiro com a internet, com aprendizados novos. Não precisa, a Núzia me falou que está fazendo mestrado por conta do trabalho, mas às vezes você não precisa nem ir para a faculdade para aprender coisas novas, né? Você vai para a internet, vê a pessoa desenvolvendo um trabalho que é uma coisa que pode te elevar na sua vida financeira. Por que não você fazer aquilo ali, começar a aprender, começar a entender um pouquinho mais? E, óbvio, se você se vê com pouca grana, o seu orçamento já está apertado, não dá para você fazer mais do que o que a gente está ensinando aqui. Você, poxa, eu não consigo fazer o dinheiro sobrar. O que eu vou fazer agora? Troca de carreira, cria uma outra carreira. Tem que criar um outro meio onde... Criar mecanismo para você crescer financeiramente. Exatamente. Então, é essa forma que eu enxergo aqui. Isso é que eu faço lá de imediato. Quando a pessoa chega para mim, eu faço o orçamento, vejo o que ela está gastando e faço um planejamento financeiro.
Daí em diante, ela saber a comprar o tempo é um outro assunto que a gente vai entrar na área de investimentos. Com essa sobra, o que é que eu faço lá na frente? Como é que eu vou colocar esse dinheiro de forma que ele me garanta alguma coisa, me renda alguma... Aí sim, a gente tem várias teorias que a gente vai falar aqui, que quem está ouvindo aqui a gente agora no podcast, e vocês duas já estão curiosas, né? Sim. Você vai entender o porquê eu pensei isso há mais de 10 anos atrás e que me fez comprar o tempo. Essa é a questão. Isso. Porque não é só guardar dinheiro. Guardar dinheiro por guardar, acho que todo mundo sabe, né? Não, vou guardar, vou deixar, né? Poupança, né? Todo mundo conhece. Larga lá. Mas não é... A técnica que a gente usa para desenvolver o dinheiro ao longo do tempo é que o grande diferencial do meu trabalho também. É que eu faço as pessoas entenderem que isso é possível e que ela pode chegar até lá. E assim, como a gente já estava conversando antes de começar o podcast, o brasileiro ele não tem essa educação. Uma cultura, não é cultural. Não é da cultura, né? Outras culturas a gente nota que tem, que já traz... É um dado interessante. 4% da população brasileira está na Bolsa de Valores. 4%. Nos Estados Unidos, acima de 50% da população. Acima de 50%. Então lá a criança já nasce sabendo onde colocar o dinheiro, o que fazer. Entendeu? Então, como você falou, ou seja, a nossa cultura é herança e tudo isso, mas toda essa carga que a gente traz, mas que eu acredito assim, que nada é desculpa, nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender, e se a gente aprende a comer, a almoçar hambúrguer, que não é da nossa cultura, se a gente aprendeu a almoçar hambúrguer, por que a gente não aprende também a fazer o investimento correto e ter uma cultura financeira diferente, né? Então, é isso que eu estava conversando com você, que hoje até as escolas estão começando timidamente, como nas escolas onde eu tenho tanto filho como sobrinhas, enfim, e eles começam timidamente a ensinar as crianças coisas que nós, de gerações anteriores, não tivemos. Mas tem essa importância, para que poder a gente ter essa cultura. Por quanto é que eu posso começar? Será que eu só posso começar assim, não, só para ter dinheiro, investir eu tenho que ter uns 3 mil, 4 mil, ou qual seria o mínimo? A minha pergunta, eu fiz essa ressalva toda para perguntar a vocês, qual seria o mínimo para a gente começar a ter uma introdução, um início, após a gente fazer essa listagem, então não, vou começar de alguma forma. Pronto, o mínimo é o que você tem. Então, se eu te colocar aqui um dado bem, bem rápido, R$400 ao longo de 20 anos investido da maneira correta, você tem R$1 milhão. Esse R$1 milhão já fez você ter renda passiva e você já está sobrevivendo de renda passiva. Você não está precisando trabalhar. Então, assim, pode ser 400, pode ser 200, pode ser 100, pode ser 50. Isso a gente está falando na sua realidade de hoje. Sim. Né? Lá na frente vai ver se evolui a sua carreira, você começa a fazer uma renda extra melhor. Isso vai evoluindo, mas deixar de começar ou não saber fazer, sobrar um tantinho para que você guarde isso ao longo do tempo, aprendendo o que eu vou falar aqui, essa é a maior burrice que a gente pode fazer. Porque assim, obviamente que a gente sabe que um dos maiores medos que a gente tem é da morte e o outro é de perder dinheiro. Investir tem essa sensação, eu vou perder dinheiro, né? Tem muita gente que ganha, mas tem muita gente que perde. Sim. E esse realmente é o jogo, é ganhar e perder dinheiro. Mas você vai sair do jogo ganhando mais do que perdendo. E tem como controlar essa perda? Tem. Existem estratégias que a gente vai falar aqui diversas, de forma rápida, né? De forma bem simplificada, até para que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam o caminho, para que esse dinheiro ele seja investido da maneira correta, você diminua a sua chance de perder dinheiro e aumente a sua chance de ganhar dinheiro com o que a gente chama de mercado financeiro, bolsa de valores, essas coisas. Você comentou lá na frente, guardar dinheiro em poupança. Isso, é o prático. Pois é. É o básico, É sim. o básico, né? Esse básico foi criado pelo governo, que é uma forma onde o governo pega esse capital para incentivar a área de habitação. Então, a poupança hoje isso. A poupança hoje ela é usada, tanto a poupança como o FGTS, enfim, essas formas de habitação, né? para incentivar a habitação popular. Isso. Isso a gente aprendeu com nossos pais também. Foi. Até porque só existia poupança, né? A gente falar assim, de 20 anos atrás, só existia poupança. Aqui para nós, né? Então, é isso. A criação da Bolsa de Valores brasileira, que já foram 3, agora é uma só, é a BMF3,
ela foi ao longo dos anos copiando outros países, né? Certo. Que nada mais é do que o local onde tem produtos financeiros e empresas que vão ali para pedir emprestado dinheiro, né? A gente pode falar sobre isso, mas não é o foco daqui do curso, do nosso podcast, mas a Bolsa de Valores existiu para mostrar para a gente que não é só poupança, né? E para quem está ouvindo a gente, eu vou falar uma coisa, é um dado técnico agora aqui. Sim, pode falar. A Selic é a taxa de juros que controla a inflação do nosso país. Quando o governo percebe, né, o Banco Central percebe que a inflação está desgovernada, como foi o caso da gente na maior parte do tempo, né? O Brasil sempre foi um país inflacionário. Às vezes cavalga, volta, sempre está nessa... Então, depois da pandemia, a coisa também perdeu o controle por conta dessas falta de demanda, né? A gente começou a demandar produtos mais de um lado do outro e aí a inflação começou a descontrolar, principalmente a inflação básica, que é a medida que é a IPCA, que é a medida aqui no nosso consumo geral, né? E essa inflação descontrolada faz com que o juros suba para controlar a inflação. Você vai entender onde eu quero chegar. E aí faz a taxa Selic, que é a taxa conhecida. Você hoje pode investir na taxa Selic, que é a taxa do governo, que atualmente está 13,25% ao ano, pagando mais do que 1% ao mês em juros brutos, né? A poupança rende 70% a menos. Então não faz nem sentido você deixar o dinheiro em poupança. Entende? Sabe que você está perdendo dinheiro. A poupança já seria hoje o pior investimento para você colocar o seu dinheiro. Dá para colocar em poupança porque não paga imposto, enfim, uma coisa rápida. Até concordo, a pessoa juntar um dinheirozinho ali para... Mas vender um carro para você comprar outro. Isso. Então, uns 2, 3 dias, né, enquanto você está... Não tem problema, 20, 30 dias já foi. É. Agora, a título de investimento, a título de você guardar o seu dinheiro, deixar No sentido de que aquilo vai te render... Tá te rendendo, mas tá te rendendo 70%, 30% a menos do que renderia em um tesouro Selic, né? Que é um dos investimentos que atualmente é considerado mais seguro, né? Esse tipo que você está falando, poxa, eu não sei se vou poder... Esses bancos assim... Digitais? Bancos digitais, que tem essa proposta. Sim. Eles, tipo assim, que ele fala assim, não é poupança, ele diz assim, deixa seu dinheiro, eles mesmos já dão umas propostas para você, aí já vão deixar isso aí, porque pelo menos vai render alguma coisa. Perfeito. Também seria melhor do que a poupança? Então, poupança sempre vai ser 30% menos, ok? Então, Qualquer outro investimento de renda fixa, CDI, por exemplo. isso. CDI já tem a ver com banco, entenda. O que é Selic e a CDI? A Selic foi criada para controlar os juros do Brasil. Tem a ver com o governo, Tesouro Direto. O banco criou uma taxa para fazer empréstimo entre eles, que é o spread bancário. Sim. Aí eles começaram a pensar, qual é a taxa que eu vou usar para emprestar dinheiro entre a gente mesmo e a população? Bora botar uma taxa parecida com a Selic. Então é praticamente a mesma coisa. Certo. 13,25 da Selic hoje e a CDI está 13,15, né? 0,10 a menos. Então, quando você ouvir falar Selic e CDI é a mesma coisa. Só que Selic tem a ver com o governo, se aplicar em tesouro direto, e o CDI tem a ver com bancos. Certo, entendi. Voltando para a regra do investimento, só para a gente concluir sim. pensamento que eu acho que, Pois é. São muitas perguntas. que todos têm que ter. Um pensamento que todos têm que ter. Anote a regra. Sim. 50, 30, 20. Que regra é essa? 50% do seu capital tem que estar, a priori, muito bem orçamentado, né? Você fazer um orçamento bem feito para o seu custo de vida essencial. O que é essencial para você? Comer, beber, escola, plano de saúde, o que for, né? Custo de vida é essencial. 30% tem que estar nos gastos extras. A gente está vivo, né? A gente precisa curtir um pouquinho. Cervejinha, uma viagem, uma coisa extra, né? A gente não pode se privar de tudo. E 20%, que é o ideal, é investimento. Mas como é que eu vou ganhar 2.000 e vou tirar 400, que é 20%, para investir? Aí cada um vai pegar seu papelzinho, vai organizar isso, vai fazer o detox financeiro e vai entender onde pode riscar ou não. Eu vou me doer se eu tirar aqui essa pizza que eu compro de domingo. Tem a pizza do domingo. Então, todo domingo vai a pizza. Então, eu não vou conseguir sobreviver se eu tirar essa pizza. Então não tira a pizza. Tira o cafezinho.
Interessante que você falou, Alan, ó, anotar tudo que gasta, detox financeiro e essa regra 50, 30, 20. Eu estou achando interessante pelo seguinte, eu gosto de conversar com nossos convidados e eu vou refletindo em mim mesma. Eu já aplico em mim mesma, na hora. Você fala, eu estou aplicando. Eu estou lendo um livro que fala A Lista que Salvou Minha Vida. Perfeito. Eu vou trazer para vocês depois o autor, tudo direitinho, vou botar aqui no podcast. Que coisa interessante. Assim, por que eu comprei esse livro? Em primeiro lugar, eu me identifiquei com o tema, porque eu sou uma pessoa de lista. Eu sou uma pessoa, eu sempre tenho, qualquer bolsa, qualquer lugar que eu esteja, tudo caneta e papel. Tudo. Eu tenho cadernos vários. Legal. Ela sabe que desde quando a gente diz assim, vamos fazer tal coisa, eu pego um caderno e começo a escrever. Vamos viajar. Eu começo a escrever, porque realmente só se materializa depois que eu vou fazendo ali e eu vou ticando. Se são ações que eu fiz, se é uma coisa para fazer depois, eu mudo. Se é uma coisa para eu pedir para outra pessoa, eu vou fazendo aquilo ali e vai se materializando. Então, assim, eu já consegui criar mais ou menos esse hábito, mas ainda não apliquei dessa forma que você falou. Já estou vendo aí uma coisa que eu vou fazer, com certeza. Perfeito. Depois eu vou entrar em contato com você, vou dizer, eu anoto. Eu sou de anotar. Então, para mim, isso aqui vai ser uma coisa que eu vou conseguir fazer com uma certa fica aqui à facilidade. disposição, tá? Quem quiser fazer a lista e mandar pra mim, Isso. eu dou uma já olhada gostei. e dou aquele palpite. Ó, Isso. será que você precisa disso mesmo? Isso. Será que precisa Então, por daquilo? exemplo, isso aí eu achei muito legal. Eu estou falando assim porque eu acho que quem está ouvindo vai achar isso muito interessante. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer, vou jogar aqui uma outra comparação. Quando nós vamos fazer uma reeducação alimentar, uma das coisas que o nutricionista diz é o quê? Vamos fazer o seguinte, anote o que você come durante o dia. E quando a gente anota, a gente vai perceber o tanto de coisas que a gente vai comendo ali e que é um negócio sério. É um negócio seríssimo. Quando a gente vê, diz, mas eu comi tudo isso. E assim, se você está disposto àquilo, viu, gente? Eu não estou falando assim mal de quem come livre. Gente, faz, né, cada um que acha legal. Não tem problema. Mas eu estou dizendo assim, se você que se dispõe a fazer uma reeducação alimentar, então você tem que se dispor a realmente ver aquilo ali e se espelhar. Então, essa questão financeira eu nunca tinha pensado. Você vê a vida como é? Eu nunca tinha pensado nisso. Você falou agora, olha como é interessante. Então, anotar tudo que eu gasto, porque eu vou me espelhar naquilo ali. Então, Núzia falou aquela questão, a unha da semana. Então, por exemplo, será que eu consigo ficar sem fazer a unha toda semana? Eu acho que eu consigo. Então, talvez essas coisas... começa a abrir nossos olhos. Isso. É só abrir os olhos, entendi. E aí vem outra coisa que você falou aqui. Detox, isso. Detox financeiro. Isso, eliminar os supérfluos, assim, que você pode retirar. Não quer dizer que a gente vai eliminar todo o prazer, porque o prazer também é necessário. Perfeito. Principalmente, a gente tem que lembrar da saúde mental. Eu trabalho atendendo o público, né? Vou fazer só um parêntese. Eu sempre tenho casos, um casozinho rápido. Eu sempre tenho histórias, né? No meu atendimento, eu trabalho com o público e, assim, eu percebi durante esses últimos dias, talvez vocês saibam ou não, o governo do estado, ele pagou precatórios de professores. Perfeito. Saiu até nas rádios. Sim. Foi veiculado até nas rádios. Olha, se você conhece alguém, algum professor ou aposentado ou até falecido, existem precatórios que o estado está pagando, não sei o quê. Então, o que acontece? Era aquele dinheiro que estava lá, né, dos professores, e foram pagos. Aí, quem eu atendia dizia assim, mas não pagou tanto, pagou isso, pagou aquilo. Enfim, se recebeu algum dinheiro. Perfeito. Essas semanas desse pagamento dos precatórios foram as semanas que eu mais ouvi meus clientes dizerem que eu não estou com a cabeça muito boa. Interessante esse reflexo de se, poxa, ninguém tem dinheiro. Aí recebe o dinheiro e a cabeça não fica boa. Ué. Observe que paradoxo. Eu cheguei a comentar com minha colega, eu disse, menina, eu nunca ouvi as pessoas dizerem assim, chegam pra gente para fazer as operações financeiras e tal, e todo mundo, quando eu tô com a cabeça muito boa, acho que vem muito versando. Isso que eu estou entendendo. Porque se essa pessoa recebesse esse dinheiro extra, tivesse feito esse negócio aqui, ó, isso. E se organizar, eu vou investir onde, eu vou fazer o quê? Exatamente. Tem que saber o que fazer. Então a cabeça não fica boa. E olha que coisa interessante, você vê, a gente vai fazer um podcast falando sobre isso. Então, nós temos que fazer essa cabeça ficar boa. Tem que fazer o quê? Isso que você falou. Organizar, escrever. Porque, por exemplo, chegou, primeiro, que existe uma crença falsa, de que o banco vai comer o dinheiro. O banco não come. Se você está devendo, ele vai pegar, é claro. Perfeito. Isso daí é normal. Mas existe uma cultura que diz assim, o banco vai comer. Então, caiu o precatório, as pessoas vão com uma ânsia
E aí a cabeça não fica boa, sem saber o que achando que o banco vai comer, mas não sabe o que fazer. E nisso perde muito dinheiro. Uhum. Termina perdendo muito dinheiro. Então, às vezes, ganhou, demorou tempo, pessoas com cabelinho branquinho lá, e a cabeça não tá boa. Nessa hora, a cabeça não tá legal. Quer dizer, essa falta, talvez, a gente refletir sobre o dinheiro de uma forma saudável. E o que eu estou querendo entender com você é mais ou menos isso. Então, nós temos que preparar aqui nossa mente. Eu estou começando a preparar. Achei muito... Isso aí. Aí eu estava no detox e essa regra. Então, assim, para nossa cabeça ficar boa, para ela ficar legal, do valor menor até o valor maior, porque assim os precatórios foram variados. Uhum. Então, eu posso citar aqui um intervalo de pessoas que receberam precatórios a partir de 5 mil e pouco, a pessoas que receberam valores muito maior, que dava para comprar um apartamento. E a pessoa está com a cabeça, não está boa. Mas é isso, Nuzia. Então, é o que nós estamos vendo, que às vezes a nossa população já está massacrada, e os professores que deveriam ser mais valorizados e que não são tão valorizados, que é uma categoria importantíssima. Porque quem ensina a gente ali matemática e português lá, as regras, é o professor, né? Enfim. Então... E chega naquela hora e está com a cabeça atordoada. Uhum. Mas eu acho que precisa a gente absorver mais essa cultura, né? E essa regra dos 50, 30, 20, eu escrevi aqui tudo bonitinho, achei perfeito. Quero aprender mais sobre isso. As pessoas que estão próximas de mim costumam me enxergar muito como... legal. O guru é uma pessoa do mal. Pô, peraí. A lã antipatia é demais, já tá virando canga, sabe aquele canga que fica chato? Não, porque eu tento ensinar e às vezes eu tento ser um pouco mais incisivo, né? Principalmente com parentes e pessoas familiares. E as pessoas viram a cara assim dizendo, poxa, Alan, peraí, calma, se segura um pouquinho. Mas assim, eu sei que todo mundo tem um medo. Primeiro é o medo de não saber investir, não saber o que fazer com o dinheiro. Isso. E outro medo é envelhecer sem o dinheiro. Aí que dói. Porque a pessoa trabalhou. Onde a pessoa mais precisa do dinheiro. Então, eu tento ensinar por causa disso. Quer ver uma outra coisa que acaba com o nosso planejamento financeiro? São os cartões de crédito. Hoje os cartões de crédito estão à disposição. Qualquer banco digital que você se cadastrar de forma automática ali pela internet, você já liberam crédito ali. Já liberam crédito. 1.000, 2.000, 3.000, vamos embora. Então, assim, nesse meu detox financeiro, um dos casos que eu faço é reduzir a quantidade de cartões que às vezes tem 5, 6, para no máximo 2. Mas Alan, isso aí já fiz há algum tempo. Mas por que 2? Só 2. Eu tenho 2 que eu ligo. Eu gosto de falar em 2, mas não é para aumentar o limite, porque às vezes você está rico porque o cartão de crédito está lhe dando limite, né? Então você está gastando a mais do que você pode. Mas é para você mudar a data de vencimento. Então você tem cartões de crédito em datas de vencimento diferentes. Aí você faz aquele joguinho de consumir um pouquinho antes da data do vencimento para que esse dinheiro seja jogado lá na frente, 30 dias depois. Para você ter 30 até 40 dias, para se organizar financeiramente para pagar as suas contas. Então o cartão de crédito foi feito para isso, é a forma que eu entendo. Quando eu vejo pessoas com cartão de crédito diverso na mão, aí eu sei, essa pessoa está se enrolando já e não vai nem saber o que fazer. Aí começa a dever cartão, começa o banco a ligar para ele, começa a cobrar, começa a pagar juros para o banco. Isso. E aí vai. O que a gente deveria fazer é aprender a usar o dinheiro a nosso favor. E essa regra que eu crio para separar a parte de investimento, se todos nós conseguíssemos fazer com 50 reais, 50, 100, 200, 300, 400, e para quem já ganha um bom salário, ou para quem é empreendedor que sobra grana, né? E que foi o que eu fiquei angustiado há 10 anos atrás. Esse dinheiro que está sobrando do meu empreendimento, e eu vou colocar em outro empreendimento de risco, né? Obviamente que eu queria crescer a empresa e cresci, mas a sensação que dava era, eu vou jogar esse dinheiro fora, entende? E onde é que eu faço para esse dinheiro ser guardado, que não poupança, e que ele multiplique e que ele vai me gerar alguma renda lá na frente? Porque muitas pessoas não conhecem o poder que tem os investimentos de multiplicar o capital e gerar renda passiva. Que é aí onde você está comprando o tempo. Exatamente. Fazendo o dinheiro trabalhar para você. Pronto. Vem daquelas que você mesmo falou, das crenças limitantes. Poxa, será que você vai perder esse dinheiro? Ou você vai conseguir colocar no investimento onde você, sentado na sua praia, descansando, aquele dinheiro esteja sendo multiplicado? Mima falou, eu pensei que ela ia falar isso naquela hora, que ela trabalha dentro de um local fechado que não vê a praia. Isso. E esse sonho da gente ficar na beira da praia sem fazer nada, né? Esse é o sonho de todo mundo, né? E é isso que eu estou tentando ensinar aqui.
teorias legais. A primeira teoria é a inflação. Quem se lembra da época que a cerveja custava R$1 no carnaval? Sim. Não é? Sim. Pois é. Sim. $1 custava R$1. Isso, já chegou Isso. esse Então, milagre. É. Então observe que a gente está desvalorizando em relação ao dólar, que é ruim, né? E o nosso dinheiro está perdendo valor a cada dia. Os mesmos R$50 ou R$100 que Não você vale. compra alguma coisa Não. hoje, daqui a 5 anos já não compra nada. Então o primeiro motivador para você investir é ao menos você pensar como é que eu corrijo dinheiro acima ou igual à inflação. Ok? A Selic hoje está dando chance para a gente, que é a taxa que a gente falou há poucos instantes. O dinheiro acima da inflação. Por que a Selic está dando essa chance para a gente? Presta atenção. A inflação está em torno de 5,5%, foi a medida, né? E estão tentando segurar ela por aí. E os Estados Unidos nunca teve inflação, já está em 4%. A nossa Selic, e aí vem essa briga agora do governo atual com o Banco Central, ainda está em 13%. Olha que chance a gente está tendo em renda fixa, que em priori é um investimento com baixo risco, mas tem risco. Renda fixa. O risco que a gente vai falar aqui para evitar esse risco. Uhum. 13 para 5, a gente está falando em 8% de juros reais. Juros, ou seja, seu dinheiro realmente está valorizando acima da inflação 8%. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Se ele já estivesse valorizando pelo menos os 5, seria ideal, porque já está batendo junto com a inflação. Mas Já se tá você rende a acima. mais, você vai dar uma outra chance para você ao longo dos anos, que é os juros compostos. Quando você ganha 8% de um ano, que você ganha no outro ano que no outro ano, você não vai somar 8 em 5 anos deu 40. Não. É juros compostos. Para quem fizer a fórmula matemática, que eu cheguei e conversei com seu filho, ele falou logo de matemática financeira. A gente aprende isso rápido na calculadora, né? O que é juros compostos. Então, esse é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. O quanto mais você conseguir fazer o seu dinheiro render acima da inflação, que é esse dinheiro que está sobrando, esse dinheiro que você está sabendo investir, ao longo do tempo esse dinheiro vai se multiplicando. E é por isso que eu falei no início da nossa conversa que R$400 ao longo de 20 anos vai te fazer 1 milhão. Porque se você fizer 400 vezes 12 vezes 20, não vai dar. Vai dar menos de 100 mil. Você, pô, como é que ela não falou que é 100 mil vai virar 1 milhão? É porque é o poder da multiplicação desse capital. Não só dessa forma, que é acima da inflação. Você consegue multiplicar também com ativos reais, que são as empresas que você pode investir dentro da Bolsa de Valores. Que aí começa a complicar um pouquinho. Não começa? Começa. Mas presta atenção. Não é poupança o seu local para investir o dinheiro. Você tem que fazer reservar capital. Você tem que aprender todas essas técnicas que a gente falou aqui de detox, de saber fazer o orçamento. Essa parte aqui eu fixei, sim, sim. E você tem que estar na sua cabeça, poxa, eu tenho que fazer o meu dinheiro que sobra render mais do que a inflação. Mais que a inflação, não botei aqui. Então, espera um pouquinho aí, Aran, espera um pouquinho aí, Geminha, vamos aproveitar que a conversa está super animada. É interessante. A conversa está bem interessante aqui, nós estamos assim aprendendo, bebendo mesmo assim, as informações que o Aran está trazendo para a gente, que é muito importante, são informações do nosso dia a dia, são informações que a gente somos capazes sim de colocar em prática e a gente conseguir começar a alavancar essa questão financeira dentro das nossas vidas. Então, é importante o quê? Para poder a gente fazer uma boa gerenciamento, a palavra é esse, um bom gerenciamento da nossa vida financeira. E para isso, nós podemos o quê? Nós temos nosso grande parceiro aqui, a JMT Projetos, que trabalha com geradores, laudos técnicos, manutenção de subestação, laudo de SPDA, a JMC Projetos, aqui no Centro Empresarial Iguatemi. O contato é o 719-9692-1020. E em Feira de Santana temos a Service também, com laudo de SPDA e laudos térmicos também. Fica ali na esquina da Juraci Magalhães e Getúlio Vargas. O contato é o 759-9944-1030. Aí sim, você vai usar a sua energia de uma maneira correta, poupando, para poder esse dinheirinho que poupar, você já pode o quê? Investir. É isso aí, energia solar é o futuro da gente. Eu vou tocar num assunto agora junto com vocês aqui, que é o que eu chamo da minha jornada para a pessoa chegar à liberdade financeira, que é o assunto principal da gente. Isso. É uma sigla chamada SIL. S de segurança, I de independência e L de liberdade. Coloquei mais 2 palavras antes da liberdade por um motivo. E não é à toa que elas existem. Segurança. Segurança, independência e liberdade. Qual é a segurança financeira que a gente precisa criar imediatamente?
você vai fazer essa reserva sua de capital pagar, ou você vai juntar ela, que pague pelo menos 6 meses das suas despesas. Por que isso é chamado de segurança financeira? Você vai começar a juntar dinheiro na área de investimento, mas você não quer se colocar em risco, não é? Isso. Pronto, o maior risco que você tem hoje é você se ver sem um emprego, ou sem ter renda, Isso. e você precisar usar o dinheiro que está investido, mas esse dinheiro que está investido não está reservado para você gastar ele. Então, Sim. o primeiro passo é a segurança, é o que a gente chama de reserva financeira. Exatamente. Ela tem que ser feita com pelo menos 6 a 12 meses do seu consumo, né? Alan, por que pelo menos 6? Porque tem gente que consegue em 6 meses arranjar um outro emprego, enfim, né? Tem gente que não consegue. E aí seria até o ideal 12 meses, mas 6 é o mínimo. Esse capital vai estar guardado aonde? Que é o capital que você vai juntando. Vamos lá, R$400, vou fazer uma conta rápida aqui. Seu custo de vida é R$2.000. Em 6 meses você vai precisar de 12. Sim. Nesses R$400 que começou a sobrar, primeiro você vai guardando ele no Tesouro Selic, que já é bem seguro e já paga mais do que a poupança, para juntar os 12 mil. Então esse é o seu primeiro passo. A Tesouro segurança financeira já foi atingida. Certo. Depois que você está com essa segurança, Tesouro Selic. reserva de emergência, Reserva de emergência. aplicado em algo que tenha liquidez, que você consiga tirar. O Tesouro Direto, se você pede hoje para resgatar, ele cai na sua conta no dia seguinte. O CDB, né, que paga sobre a CDI, também cai no dia seguinte. A poupança também mas não é investimento. Pelo menos é investimento, mas não é o que a gente quer aqui, que está pagando menos. E você pode pegar nesse dinheiro. Então, preste atenção, na cabeça de quem está querendo fazer uma jornada de investimento para chegar na liberdade, ela tem que se sentir segura. E o primeiro passo para ela se sentir segura é o que eu acabei de falar aqui. Ela tem que, pelo menos, criar a reserva de emergência dela para se sentir segura. A outra parte do capital que a gente vai falar um pouquinho mais aqui vai começar a entrar na renda variável, que a gente vê aqueles gráficos, né? Parece o coração, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho mais. Mas por qual motivo a gente entra na renda variável? Para aumentar o rendimento desse capital, mais do que a gente falou que a Selic está pagando hoje. Então, agora, uma pergunta rapidinho. Eu estou acompanhando. Eu também estou acompanhando, sim. Esse segundo passo da renda variável é desse mesmo dinheiro aqui que a gente fez essa reserva financeira? Ou eu vou... Isso. Não. Eu vou fazer a reserva e deixo lá. Peraí, Perfeito. volte aí. Eu quero que você repita Tá. esse primeiro passo. Vamos Quero lá. que você repita lá. Vamos lá. Sobrou dinheiro. Tá. Você fez lá o passo a passo, o Sim, planejamento, eu orçamento, fiz esse fez o 50, detox, 30, 20. Aí vi. fez o 50, 30, 20, está funcionando 50, 30, 20. A lista o tempo todo. Pronto. Eu tô lá na lista o tempo todo. Seus 20% Eu gosto de hoje, lista. baseado no seu salário, pode Sim. ser 400, dela pode ser 1.000, o meu pode ser 2.000. Tá. Então. Eu vou pegar esse dinheiro e começar a aplicar ele em algo seguro, como o Que é Tesouro Selic Tesouro ou Selic. um CDB de um banco grande, Isso. para fazer ele juntar pelo menos 6 meses da minha despesa. Ah, certo. É isso. Esse Rapidinho. do investidor. Foi o negócio SIL O CIL, que ele CIL, pagou. isso. O CIL. Aí a gente Para vai ver- juntar... Se calma. 6 meses. Aí- Tá falando rápido. 6 meses. Isso, Calma. Para pelo juntar menos 6 seis. meses. Que é a primeira etapa. Do Primeira etapa. Isso, a primeira etapa. Perfeito. Aí é isso. Para juntar 6 meses Isso. dos meus gastos. Do Isso, a seu minha gasto. dúvida era se é esse mesmo dinheiro que eu estou guardando, que eu vou para a segunda etapa ou não. Fiz isso aqui, aí sim eu vou para a segunda etapa, independente Pronto. disso aqui. Se eu fosse Isso fazer aqui. hoje um perfil de investidor, que é o que a gente está tentando falar aqui, a gente vai chegar lá, entendo uma bolinha, né, uma pizzazinha, e eu estou separando um pedaço dessa pizza na reserva de emergência, que é essa segurança que você está tendo aqui agora, que eu estou ensinando a fazer. Sim. Essa segurança pode ser 6 meses, pode ser 12, pode ser Certo. 24, cada No um enxerga da mínimo, maneira 6. que quer. Não, eu quero parar de trabalhar, perder o emprego, mas quero ficar 2 anos para ver se eu consigo outra coisa. Aí você vai guardar 24. Entende? Então assim, cada um tem sua forma de pensar, essa regressão Mínimo. Isso, no mínimo. mercado. Bote aí mínimo. Mínimo, tá? Sim. Peguei Raciocínio, peguei. É por isso que a gente fala, entre 6 e 12. Peguei. Ah, sim. Então, Ainda na renda fixa, existem outras formas de você aplicar o capital sem ser tesouro direto ou sem ser CDB de bancos, que é o que a gente fala de pré-fixados e indexados à inflação. Aí a pergunta pode estar vindo na cabeça de vocês. Caramba, por que eu vou sair do meu Selic que está pagando 13%, 8% acima dos juros, para tentar ir para um pré-fixado?
imagine a seguinte situação. Aí eu estou reservando meu capital 6 meses e estou ainda tentando investir em renda fixa, ok? Você pegou seu dinheiro, juntou, já está parado lá na reserva de emergência, e agora seu dinheiro continua sobrando pela regra dos 50, 30, 20, você tem que aplicar ele em outro lugar. Sim. Nessa pizzazinha, você vai dividir uma parte dela para renda fixa. Sim. Uma delas já foi para a reserva de emergência. Isso. O que você vai fazer com a outra? Você vai começar a especular mercado de renda fixa em pré-fixados em inflação. Preste atenção. Porque eu vou pré-fixar uma taxa que eu vou ver lá, se eu posso simplesmente surfar o que a taxa Selic está me pagando. Se você vê lá no banco, que é comum a gente ver isso, você falou em aplicativos há poucos instantes, e eles vão lançar lá para você. Pré-fixado 14%, pré-fixado 12%. Pré-fixado, não é isso? Sim. O que é aquilo? Você está entregando seu dinheiro àquela instituição, pode ser um banco ou governo, né? Para que ela te dê o fixo, que é 12% ou 14%, ao longo do tempo que ele vai dizer ali. Normalmente é uma aplicação de longo prazo, Isso, 10, de 12 a 3 anos, 4 anos. Aí agora a pergunta de investidor, né? Que eu estou tentando ensinar vocês aqui um pouquinho só. Sim. Para que isso existe? Porque se a Selic cair, se o Banco Central ajustar o nosso país e a inflação começar a cair, a Selic não faz mais sentido de cair, de ficar onde ela está, você como investidor de renda fixa está pré-fixando a sua taxa de recebimento. Mesmo que a Selic caia, a sua rendimento vai ser aquele. Então você está pré-fixando um valor que você quer receber. O que acontece com a Selic? Você vai chegar Que pra... interessante. Eu vou deixar meu dinheiro por tanto tempo para poder receber Naquela taxa fixa. naquela taxa. Como a Selic é uma taxa variável, ela depende do Banco Central, Certo. né? Pode estar 13 hoje, amanhã pode estar, como já teve em 2015, a 12%. Você vai chegar para o banco e vai dizer, não, eu quero meus 12 ao longo de 5 anos. Eu prefiro isso. Mas para isso eu tenho que deixar aquele dinheiro lá Parado. por aquele tempo. Pronto, ali. é por isso que ele não pode ser reserva de Por isso que ele emergência. não pode ser reserva de emergência. Porque ele vai estar preso. Eu não posso mexer nele. Pronto. Essa é uma forma de render acima da inflação? É. Porque o pré-fixado 12% está já em cima da inflação, que é 5%. Sim. Porém, você está acreditando que a Selic vai cair. E se o país perder o controle e a Selic subir? Olha como começa a dar um nó, né? Aí o meu pré-fixado Vai ser parte de desvantagem. está desvalorizado. Você iria Mas vantagem por que pra eu tive que fazer isso? Porque foi uma estratégia minha. Sim. Cada um tem sua estratégia. Não, eu vou deixar só em Selic, tá bom. Alan me ensinou que a Selic é mais do que poupança. Eu já fiz minha reserva de emergência e vou deixar em Selic. Mas a Selic vai cair. Se ela cair, você não fez um pré-fixado. Então, existem pequenas estratégias. Não dá para ensinar tudo aqui. Não. Né? Tudo bem. Só a gente começar a tentar. Essa aí é o pontapé inicial, às vezes. Você que sabe faz, que né? isso liga para o que você falou lá da pessoa que recebeu Os precatórios. o precatório. Porque na cabeça dela não tem essas teorias que eu estou falando aqui. E ela fica, meu dinheiro vai para onde? Vou comprar, vou vender, vou fazer o quê? Vou botar. Não, Isso. e E vou aí? vender. Né? Aí chega todo mundo com a cabeça sem ficar boa. Então, assim, por exemplo, eu vi acontecer clientes chegarem, assim, eu quero saber quanto é que tem. Aí eu dizia, tem tanto. Ah, não, eu quero tirar tanto. Às vezes a pessoa ia, sentava, voltava e botava de novo. Sabe? Porque fica com medo de tirar. Isso, situações assim. E eu fiquei assim, pensando, digo, gente, e naquele momento? Eu sou uma pessoa reflexiva. Eu pensava assim, se acontecesse uma coisa dessa assim comigo, porque às vezes você tem algumas coisas de sindicato, não sei o que, assim, da sua vida, e um dia lá você vai receber. Um extra. Então, na verdade, para nossa cabeça ficar boa, né, ela não pode ficar variando. A gente tem que fazer isso aqui com você. Na minha cabeça, Você eu sabe já exatamente o que você eu já vai fazer. enxergo a pizza e sei onde eu vou colocar o dinheiro. Isso. Porque, rapidinho, só terminar esse raciocínio. Porque assim, eu acho interessante também, a gente não pode se privar de tudo, a gente não pode ter essa mentalidade, né, de privar de tudo. A gente precisa fazer essa educação, essa divisão, como você falou. Então, visualizar, assim como você falou, essa pizza, para você já dividir ali, saber o que bota na renda fixa, no outro e tal, gastar um pouquinho, desfrutar ali algum prazer que você queira, pagar suas dívidas, que a pessoa também está endividada. Tudo certinho. Vai fazendo ali, pronto. Porque a gente não pode ficar também sem fazer as coisas do seu dia a dia. Além disso, um certo prazer necessário para manter também a saúde mental, que a saúde mental também é complicada. Principalmente pós-pandemia,
ou doenças ou imprevistos que nós temos na vida, então nós precisamos. Eu tô achando bem interessante. Legal. Muito legal mesmo. Vanessa, fala, que eu te cortei, desculpa. Esse exemplo que Gemma trouxe dos precatórios me remete também a exemplos assim, de colegas meus, que ao se aposentar, nós temos uma previdência privada. Perfeito. Isso, aí, ó. Vamos aí, a gente tem uma previdência privada. Eu fui para Interessante, reuniões e aí eu disse, poxa, os colegas não estão sabendo o que fazer com o dinheiro. Porque assim, a gente vai receber de vez, antes não é assim, mas atualmente é o seguinte, a gente vai receber de vez um dinheiro bom. Um valor alto. Um valor alto, de vez. Sim. Aí eles dizem, rapaz, mas em compensação assim, é aquele dinheiro. Sim, Acabou. sim. É estanque, né? Aí a cabeça sua vai dizer, vou gastar todo. Entendeu? É aquele dinheiro assim. Não vai sobrar, o que é que eu faço? Entendeu? Hã? Exatamente, porque é aquele dinheiro flui. Mas, assim, é aquele dinheiro para a sua vida. Sim, Não sim, tem mais imagina. não. Imagina. Então, um tipo de educação, isso aí que você está pagando. É Isso indispensável. aí que você está fazendo. É tudo. Eu até foi uma das questões que eu fui chamada lá para chamar vários tipos de categorias, etapas de profissional diferentes. Então eu estou no meio termo. Eu não estou nem lá perto, nem entrei agora. Aí vou chamar colegas que estão se aposentando com vários problemas. Aí eu olhando, né, como diz aquele ditado, quem vê a casa do seu vizinho pegando fogo, bota seu trabalho de molho. Eu olhei e pensei assim, eu digo, rapaz, eu tenho de saber o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Porque quando eu receber esse dinheiro, se o colega está aí desesperado, esse dinheiro vai acabar em, não sei nem 6 meses ele vai conseguir. Perfeito. Porque se ele recebia um valor, digamos aqui, vou chutar, 10 mil reais mensal. Ele cai, quando se aposenta, para 3. Em compensação, o plano de saúde dele vai Aumenta, subir, porque plano de saúde, a idade medicamento, dele, tudo. a idade dele está lá. Aí ele fez essa conta e disse assim, poxa, o dinheiro que eu quero receber, eu não vai me manter. Ele vai ter que entrar nesse dinheiro que está recebendo. Ele vai entrar nesse dinheiro que ele vai botar na poupança. Aí você, pronto, ganhou. Se ele pegar esse dinheiro também e comprar um imóvel, Acabou. enfim, eles estavam, eu não cheguei nessa época, mas já pensei, e é por causa desse tipo de coisa. Eu acho essa sua instrução muito Maravilhosa, boa, maravilhosa. Esse trabalho que você faz muito bom. Me deu até umas ideias assim, acho que você devia fazer um trabalho assim, dessas instituições, desse povo que tá com esse dinheiro, vai receber esse dinheiro e o povo tá... Os aposentáveis, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Nusa. A previdência de vocês recebe o dinheiro todo de vez, é? Ou é uma parte? No máximo, você pode dividir no máximo de 3 vezes, no máximo. Mas vai ser o dinheiro todo dessa Todo. sua reserva? Ih, menina. Aí você já vai pensar na pizza. Nusa, Você vai entender já que eu vou falar. Eu estou... Quando eu É porque a minha situação é um pouco diferente. Lá é assim, é opcional. Ou você opta por receber sua previdência privada vitalícia, o valor para, assim, digamos, seu salário quando aposenta, como você falou, cai, né? O salário cai. Você pode receber vitalício, a previdência privada, para inteirar o seu salário ao que era antes, ou para inteirar o teto do INSS, digamos, uma coisa assim, é vitalício. É assim até Ou quando eu entrei no grupo. ainda é. Ou se não, você recebe, digamos, você pega, eu quero 50%. Alguns colegas meus que se aposentaram, até minha orientadora, ela se aposentou em 2007. Então eu percebi que ela fez assim, eu quero a metade, porque ela ia quitar uns imóveis, umas coisas, comprar um imóvel novo e vou receber o restante que der nesse esquema, quanto der. Beleza. Porém, ela também era casada com outro funcionário, que também ia se aposentar, ou seja, o outro disse que não, eu quero que o meu intere até o teto do INSS, porque ele ganhava um salário interessante. Então, assim, existia essas possibilidades. Agora, essa questão de você receber todo é perigoso. É perigoso. Menino, que risco. Aí você tem que se preparar bem. Aí você já é Então, cliente de Alan. os ganhadores Quem de- está ouvindo aí, gente, ó, todo mundo, por favor, se orientem. Não fique com a mente Os ganhadores de loterias. de loterias de Pensem BBB, nisso, de BBB. vários deles Isso. sumiram. Entende? Isso. Não souberam o que fazer com o dinheiro. Ficaram pior do que antes. O dinheiro esvazia na mão, né? E aí a gente vai criando Parece hábitos areia, que a né? gente não- Que você pega e não fica. A gente vai criando hábitos que a gente não tinha. Ah, eu vou trocar de carro a cada 6 meses, vou na concessionária. a gente Aí só faz vê a esse harmonização dia facial. aqui. Isso. Começa a gastar. Chega aparecendo doido na minha frente. Aí agora eu vou ensinar vocês a outra parte da Gostei. pizza, que é a renda variável. A Menino. gente parou de independência. Você tava Não, a gente começou em segurança. Segurança. Agora eu vou para independência. Independência. Menino. Aonde eu tinha aprendido com os meus pais era, Alan, compra imóvel e alugue para Isso. fazer uma pequena renda passiva. Sim.
Essa pequena renda passiva é a independência. Escute o que é independência, a teoria. A independência é quando você começa a ter renda passiva advento de algum objeto ou alguma coisa que você fez que gerou renda passiva para você, que paga as suas despesas, mas ele não está pagando os seus luxos. Paga aqueles 50% que você deixou reservado lá para pagar suas despesas básicas. Não está pagando nem um 30% ainda. Paga só as despesas. Essa é a parte da independência. Isso é ruim? Não. Não. Quem dera você tiver hoje sobrando aqui e começar a investir, ou então você vai para e pega um imóvel e aluga. Eu não estou aqui incentivando nem você deixar de comprar um imóvel para alugar e nem, tá? Assim, existem oportunidades melhores na bolsa de valores, que é o que eu faço. O meu dinheiro é mais fluido na bolsa de valores, mais bem usado do que eu tentar comprar um imóvel. Às vezes eu comprei errado, não sei, aí tem inquilino, tem outros problemas. Mas que eu gere renda passiva suficiente nesse meu crescimento patrimonial do que está sobrando para que me gere a independência financeira. Então vocês devem estar fazendo a conta aí agora. Eu estou na minha pizza, tenho minha reserva de emergência, que já me deixa tranquila. Sim. Vou começar a fazer a outra reserva em renda fixa, porque eu quero ser um tipo de perfil de investidor, esse nome é clássico, moderado ou conservador, ou seja, eu quero ter a maior parte do meu dinheiro em coisas mais seguras, que me dão menos riscos, porque a renda variável existe risco. Porém, essa coisa mais segura, ela não rende tanto como você poderia render numa renda variável. Tá? Então, assim, essa divisão da pizza, cada um tem a sua. Eu penso que eu gosto de ser moderado. 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Tem gente que é totalmente agressivo, como grandes investidores, que estão 100% em renda variável. Sim. E tem gente que está ali entre o moderado e o agressivo. 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Mas para você atingir a independência, que é o segundo passo, você tem que começar a pensar em renda passiva nos investimentos. Veja, você pode fazer renda passiva comprando um carro para alugar, comprando um imóvel para alugar, você pode fazer renda passiva alugando objetos qualquer, você pode fazer renda passiva fazendo uma empresa com o dinheiro que sobrou, cada um pensa de uma forma. Eu estou ensinando aqui na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, você tem ativos que nada mais são do que as empresas que estão lá dentro. A Bolsa de Valores tem listadas mais de 500 empresas, e entre elas as maiores commodities que a gente tem no Brasil, tudo que a gente está consumindo hoje aqui, vem daqui de produções de empresas brasileiras, geradores de energia, telefonia, elétricas, tudo que está em nossa volta aqui são empresas gigantes que estão na Bolsa de Valores. Mas espera aí, Alan, como é que eu vou comprar essa empresa e vou ter renda passiva dela? É o que a gente chama de dividendos. Sabia disso, não? Não, eu não sabia o que era. Eu sei que existe, mas não sabia o que era dividendos. Existe uma obrigação na Bolsa de Valores que se você virar cotista de uma empresa dessa, comprar cotas, você, além de ser sócio, né, parte dela, você vai receber por obrigação os dividendos dessa empresa. Então, observe, tem empresas que pagam, como a Petrobras estava pagando até um dia desse, e esse foi um caso favorável para a gente durante o governo anterior, estava pagando acima de 40% de renda em dividendos. Então, se você tivesse R$1.000 lá, em um ano, você recebia R$400 de dividendos. Não existe negócio no mundo que faça isso. É isso que eu ia dizer. Na maioria dos casos, não é como a Petrobras, a gente vai receber ali 8%. Essa é a média. O Banco do Brasil está dando quanto? Banco do Brasil, aí depende de cada empresa. Como é que a gente descobre isso? Existe um site que a gente bota a sigla desse que a gente chama de ticker, né? Então, o Banco do Brasil BBSA3, você bota lá o ticker dela e esse site que é o fundamentos.com.br, ele vai dizer o dividendo. Certo. Na média é 8%. Vamos pensar assim. Por que média 8%? Porque você só não pode investir em Banco do Brasil. Por mais que você queira, eu vou confiar em investir no Banco do Brasil. Mas é prudente que você invista em Banco do Brasil, invista em Vale, foi o meu que caiu. Invista em Vale, em Banco do Brasil, em Itaú, invista em diversos produtos financeiros. Mas, Alan, peraí, como é que eu vou investir agora em produtos financeiros que vão gerar renda passiva e como é que eu vou saber fazer isso? E aí vem o risco de investir na Bolsa de Valores. O risco maior que a gente tem, o risco maior que a gente tem de investir na Bolsa de Valores é começar a ouvir os amigos ou youtubers
dizendo, rapaz, a cobração tal, é aquela que vai deixar rico. Não é assim, entende? Aí você se embanana tudo. Quando eu comprei a Telebrás, há muitos anos atrás, dito por um cunhado, Sim. eu achei que eu ia ficar rico a partir dali já. Não, a Telebrás, Agora vai. a empresa foi pro buraco. Então, assim, existe esse risco na renda variável, mas o que eu estou dizendo é, se você diversificar os seus investimentos na renda variável, em ativos que te pagam renda passiva, ações, fundos imobiliários e outros, você vai ter essa renda garantida ao longo do ano, né? Agora observe que negócio curioso. Eu investi R$1.000 numa empresa e recebi 10% de dividendos. Recebi R$100 dela por ano. Enquanto eu estou construindo a minha liberdade financeira, que eu estou passando pela etapa da independência, que já seria uma etapa boa se você quisesse parar, né? Você não chegaria na liberdade, você para na independência, mas lembrando que a independência está pagando só suas despesas. Sim. Não está lhe dando uma vida. É só pagar as despesas. Não está dando um estilo de vida diferente, que já é uma coisa viagem. boa. Já é uma coisa boa. Não está você fazer seu Réveillon lá em Paris, não. Não, Pronto, então. ainda não. Ainda não. Então, se essas empresas estão te pagando dividendos, que é uma renda passiva, e você não está usando, o que a gente faz? A gente reinveste. E esse reinvestimento é o que a gente chama, dentro dos investimentos, de bola de neve. Você está criando, você está pegando a própria empresa que está lhe pagando uma grana, uma renda passiva, e jogando dentro dela própria. E aí ela está fazendo uma bola de neve. Isso ao longo dos anos é que explica os R$400 investido em 20 anos que chega a R$1 milhão. Aí você entrou para o passo 2, que é a independência, que você poderia parar, mas você quer o seu objetivo final, que é o L, que é ter a liberdade financeira. E aí você começa a gerar ativos de renda passiva na renda variável, sabendo o que está fazendo, indo para um consultor financeiro, ou estudando muito sozinho. Dá para estudar, não estou assim jogando só pro meu lado, né? Dá para estudar sozinho? Dá para aprender o que eu aprendi? Dá, mas com a ajuda de alguém é melhor. Já existe hoje aplicativos diversos, casos de análise, já existem youtubers que falam por mal ou por bem, mas falam. Então dá para você entender mais ou menos que é basicamente isso que eu vou te falar. Se você tem seu dinheiro e você começa a aplicar em algumas empresas dessas e diversifica entre 10 e 20 empresas, você já está diminuindo bastante o seu risco na renda variável. Por quê? Essas empresas vão variar, normal, é a renda variável, né? E por que varia? Já pensaram sobre isso? Não. Na renda variável, o que está acontecendo ali é uma negociação entre compradores e vendedores. Sim. A empresa está funcionando, a gente não pode negar. A empresa não vai falir se a Bolsa de Valores falir, ela vai continuar existindo. Sim. Só que o papel dela está sendo valorizado ou não pelo que ela faz. Sim. Ok? Se a Vale tiver um bom resultado em produção de minério, ela automaticamente está se valorizando e o mercado diz, não, essa ação vale, eu vou comprar mais ela. Na hora que o mercado compra mais essa ação, a tendência é que o preço aumente. A lei de oferta e demanda. Aí começa a complicar um pouquinho, mas vamos pensar assim, básico. Sobrou lá os R$400 que a gente está falando no início. Então nesse foco aí. Você começou a fazer a reserva de emergência. No seu perfil de investidor, você é moderado, 50% em renda fixa. Você vai pegar o seu dinheiro e deixar aplicado em renda fixa, seja ela em Selic ou pré-fixado ou inflação. Mas você tem 50% em renda fixa. É uma segurança que você tem que estar em renda fixa. Por mais ruim que aconteça, você está pagando a inflação, ok? Certo. E os outros 50%, eu sou a pessoa que quero construir a minha independência financeira. Eu quero ter um futuro com a liberdade financeira vindo desse dinheiro que eu consegui construir e comprar o tempo. A independência financeira vai te jogar para a renda variável, é inevitável. E aí a outra parte da sua pizza, que é o 50%, está indo para a renda variável nesses aplicativos que estão te gerando a renda passiva para você ir fazendo a bola de neve. Essa bola de neve vai crescendo tanto que a parte da renda passiva vai fazendo a bola de neve e você vai automaticamente investindo. Sobrou mais R$400, você tem que investir na sua pizza. Você tem que aumentar a sua parte de renda fixa e tem que aumentar a parte de renda variável. O que está gerando de renda passiva, você faz a mesma coisa. Pega, reinveste e vai crescendo. O que é que eu estou falando? Essa bola vai crescer ao passo de que sua renda passiva vai começar a pagar as suas despesas e seu estilo de vida. Sim. Que seria aqueles 50, 30, 20 que eu falei. Sim. Só que agora você tem uma renda vindo de algo que você criou ao longo dos anos e não mais do seu trabalho. Aí você pode dizer, não, eu criei algo ao longo de 20 anos, que a gente está falando há pouco antes aqui de regras de
de como se aposentar, né? Sim, Então, assim, eu criei uma renda que está me gerando um passivo ao longo dos anos, de forma planejada, sem estar perdida. Sim, É, você tá com a, né? a mente, a mente. Ah, De forma planejada. E que lá na frente, a minha perspectiva é que essa renda aqui já vai fazer eu colocar o pé na areia e dizer, não quero mais fazer nada. Se você tem uma renda vinda da sua aposentadoria, é ótimo, né? Você está somando. Sim, exatamente. Né? Você está somando. Exato, é. Mas não saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, que é tudo que a gente está falando desde o início aqui. Desde o início, exatamente. É o lado bem ruim. Porque Isso você pode mesmo. chegar lá na frente e dizer, poxa, eu tive tanta oportunidade de pegar meu dinheiro, investir da maneira correta, mas eu fiz aquilo outro, perdi o dinheiro, né? Não soube o que fazer, comprei sapato demais, comprei carro demais, comprei imóvel que não deu certo. E aí no final você diz, pô, agora eu só tenho a minha aposentadoria do INSS, entende? Então essa frustração e o remédio aumenta, os custos de vida aumentam. O plano de saúde triplica. Nossa mãe mesmo. Ela, graças a Deus, ela tá bem, tá legal. Por quê? Porque é só ela, só ela, não tem mais ninguém. A família é ela e ela. E assim mesmo, ela tem casa própria. Então, ela tem um entorno dela que dá para ela viver a vidinha dela confortável. Mas se ela, tipo, uma dessas Mas coisas, o salário dela é o plano de é o plano de saúde, saúde, a água, e a luz e o telefone. É. E o remédio. o remédio. Quer dizer, E se facilitar, Perfeito. É. se o remédio for uma coisa extra, por exemplo, ela fez uma cirurgia nas Cirurgia vistas, nas vistas. e aí o plano tem que botar aquela coparticipação, vem uns negócios que eu tomo susto. Quando eu vejo, eu digo, eu tomo E aquele aí susto e tem o que coração ter- palpita. Às vezes a o gente fundo tem de que... emergência Os filhos. Às vezes tem que ter o fundo de emergência O fundo de que emergência. seus filhos têm que entrar, às vezes um bocadinho. Então, assim, é uma situação real, é Real. muito palpável. Isso que a gente tá somos falando nós. aqui, Nós estamos falando, conversando, eu estou achando bem interessante, porque nós vamos aplicando aquilo no nosso dia a dia. A gente tá Quando eu pensando falei fazer dos isso aqui. clientes falando do Exatamente. mental, isso me fez refletir muito sobre mim mesma. Sim, Então, perfeito. quando você falou agora, desde quando Núzia lançou o tema do podcast, eu disse, menina, é o que a gente precisa. Por quê? Eu fiquei Né? super E eu acho que o interessada. nosso público também se identifica. Quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, ouça com atenção, assista de novo a explicação de Alain, porque vai aplicando na sua vida. Eu gosto muito de fazer isso, aqui eu já vou aplicando e eu quero entender, porque é o nosso dia a dia. E quando você vai e pega um cliente, como eu vi lá, os cabelinhos brancos, e aí quando recebe um dinheiro e fica sem saber o que fazer, eu digo, menina, eu fiquei impactado com isso. A gente precisa melhorar. No caso, né? E está em nossas mãos esse poder. Nessa geração nossa, que é uma geração pensante, nós precisamos, né? A informação, como ele falou. Isso. Em outras gerações era difícil. A gente tem uma pessoa como Alain sentada aqui, fazendo isso e colocando isso aqui para a rede. E o que é mais impressionante, há algum tempo atrás, eu falo há mais de 10 anos, eu não tinha essa facilidade de pegar o celular e investir. Isso. Hoje a gente está falando assim, o meu dinheiro que sobrou, o que eu faço? Peraí, a Alain me ensinou, eu sei o que fazer. Em um minuto você chegar lá e Então, faz. exatamente nesses bancos, quer dizer, eu já recebo assim, eu transito com os bancos digitais e aí eles me mandam, mas eu fico naquela dúvida, por que é que eu me assusto? E por que você tem o medo? Você não tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento, exatamente. Eu não tenho conhecimento. Então eu sei, eu medo de investir é por isso. Eu sou consciente de que eu preciso da necessidade que eu preciso entender isso. E não é uma coisa, aqui por uma conversa rápida que você teve aqui comigo, que eu entendi. Então, se eu entendi uma conversa rápida, imagine o que vai acontecer comigo se eu me deter para me aprofundar. Eu estou com uma pergunta aqui. Diz assim, uma pergunta aqui de uma das nossas ouvintes aqui que a gente jogou no Instagram. Sim. A política financeira do Brasil interfere nos investimentos? Sim, interfere. Agora sim, o que tem por trás dos bastidores são empresas reais, atuando no mercado real. Sim. Se a gente entra num governo que não sabe controlar a inflação, que não sabe controlar os juros, que é o caso agora, por exemplo, das empresas de varejo, né? Os juros altos impedem que as pessoas peguem juros, empréstimos para comprar equipamento ou parcelar. E aí dizem até que as empresas de varejo, se continuam assim, elas entram em falência. Então, assim, isso impacta. Mas se você vier pro lado de cá e aprender a fazer o que eu estou fazendo, eu vou usar a meu favor todos esses cenários. É o que a gente chama de macro cenários econômicos. Eu vou conseguir enxergar, peraí, a gente está vivendo que momento agora? E como é que será lá na frente? E aí você vai saber mobilizar o seu capital ali. Fazer essa movimentação, né? Eu preciso estar em renda variável o tempo todo, se eu quiser. É bom você comprar ativos e mantê-los. Mas
Mas dá para tirar e voltar para a renda fixa? Dá. Dá. Não impede, é só você abrir aqui o aplicativo e fazer. Então a pergunta que a ouvinte fez é porque assim, muito se fala que investidor, ele sofre muito com o cenário econômico, a economia política. Sofre. A gente está aí imaginando que pode acontecer, como foi no Covid, né, que eu contei, que onde foi que eu iniciei a consultoria. A gente está aí prestes a pensar que os Estados Unidos podem entrar em colapso porque a inflação está aumentando e eles não estão sabendo controlar. Se a maior economia do mundo não sabe controlar a inflação, né? Então a gente pensa assim, pô, será que se os Estados Unidos sofrer com a inflação, o que a gente vê? Dinheiro rodando menos no mercado. E dinheiro rodando menos no mercado, são menos pessoas comprando, são pessoas entrando em dívidas, são empresas sem conseguir gerar faturamento, e isso tudo influencia. Óbvio que influencia. O que é que vai acontecer na minha pizza de investimento? Minha renda variável vai dar uma queda, minha renda fixa vai se permanecer, e eu vou ter que saber fazer o joguinho de virar isso aqui, que é o que a gente ensina, que é o chamado rebalanceamento. Aí já é uma técnica mais aprofundada, né? Mas assim, é o rebalanceamento, os investimentos, para que você consiga passar por essa fase. E se você percebeu o que eu estou falando, ao longo dos últimos 40 anos, que é o velhinho da Bolsa de Valores que a gente vai falar aqui rapidinho, só para concluir, que é o Bassi, ele passou por isso tudo que ela acabou de falar. Bassi passou por várias políticas, Collor, Sarney, Fernando Henrique, todos eles, né? E ainda assim ele continua sendo investidor, continua fazendo a renda passiva. Bassi é um dos investidores brasileiros que recebe, cuidado para não cair quem está do lado de lá, Eu estou me segurando, cadê? Eu segurei. que recebe R$1 milhão por dia de renda passiva. Por dia. Agora o cara tem 4 bilhões de reais investido. Ele é um dos grandes investidores da Bolsa de Valores. Aí muitos dizem, eu queria receber R$100 por dia de bolsa, né? Já estava bom. Mas assim, ele... Eu segurei, o coração parou até rapidamente. Eu senti mês, também. Por dia, Aí parou, viu? Ele está vivo ainda, 85 anos, constituiu uma empresa fantástica. Ele fala sobre isso o tempo todo. Quem quiser ir na internet agora, o Luiz Bassi vai ver esse velhinho. É um dos caras que eu mais enxergo assim como pessoas para me inspirar, enfim. Porque assim, outros influenciadores, às vezes o cara cria muita palhaçada, enfim, e termina não chegando em lugar nenhum. Mas se você ouvir o que ele fala ao longo de 40 anos, vai matar essa charada dela, que foi a pergunta que ela fez. Se o mercado vai influenciar, vai, mas tem como você fazer essas mudanças a depender da macroeconomia. E vai coexistir. Tanto é que ele está aí, entende? O patrimônio dele só fez crescer, ele não faliu, só fez crescer. Tanto é que ele recebe R$1 milhão por dia. Para finalizar... Finaliza isso. Muita coisa. Depois a gente marca outro dia, a gente faz um ao vivo aí, a gente faz uma movimentação nessas redes. Perfeito. Imagine ao vivo com ele. Vai bombar. Vai bombar. Assim, para finalizar, né? O bem mais valioso que a gente tem é a nossa vida. A gente não pode negar. Não existe bem material que supra isso. Não, a vida é a saúde. Né? E o que a gente tem que colocar na nossa mente é que o dinheiro foi feito para comprar o tempo. Isso, gostei. Comprar bem material pode resolver um momento curto ali da sua vida, enfim, sei lá. Tem prazeres na vida que a gente tem que ter também. Mas você vai ver que se você comprar o tempo, você tem sua liberdade financeira, que é o que a gente está falando aqui agora. E aí você vai poder chegar lá na frente e dizer, eu sou igual a Luiz Bassi, eu recebo R$1 milhão por dia e sigo. Vou fazer. Aí tem que segurar. Aí vai ficar na cabeça. Aí as cabeças vão ficar mesmo atordoadas. Mas é fácil chegar nisso, não. Porque é uma relação de aporte e tempo. Quanto mais aporte você conseguir advindo da sua educação financeira... Isso quer dizer, e educação, viu? Advindo da educação financeira. Porque essas jogadas que você falou aí, da pizza, de você saber, se você interpretar os sinais da área econômica... Não é fácil. Não é fácil, não. Não, agora sim, a relação aporte e tempo é a relação que a gente precisa saber. Eu preciso fazer sobrar dinheiro e o tempo vai me ajudar. Mas, obviamente, você tem que saber investir esse dinheiro. Essa é a melhor relação hoje, aporte financeiro e o tempo. Eles são os favoráveis para você comprar o tempo lá na frente. Bom, é basicamente isso. Eu falei assim, deu para gerar curiosidade, né? Foi muito legal. Muito bom. É um assunto assim que pouca gente conhece, e pouca gente percebe. Tem teorias aqui por trás que a gente tem que aprender um pouquinho mais. Quem quiser conhecer, vai no meu canal, que eu falo lá toda hora, faço rios diversos. Tem até uns vídeos engraçados no outro podcast que eu fiz os personagens, né? Que é o personagem que não sabe nada, outro é o personagem que é muito agitadinho e coloca o dinheiro em risco.
Ou então a Julieta, que é milionária, mega Tipo milionária. de investidores. Tipo de investidores, né? Legal, então, legal. assim, cada um de nós tem o nosso perfil Sim. psicológico, né? Então, cada um vai pensar de uma maneira, né? Então, sei lá, vai ver ela, vai querer botar o pé dela na areia. Eu já vou querer assistir o Netflix, eu vou querer viajar muito. Então, cada um pensa de uma forma. Então, lá vocês vão dar muita risada comigo no Rios, que eu já criei alguns personagens, né? Pena que quando eu tinha o estúdio eu fazia, hoje eu não estou fazendo mais, mas informação vocês não vão deixar de ter. Vai estar lá o tempo todo. Quem quiser me perguntar no direct também pergunte, fica de boa. Perguntou aqui ao vivo, mas lá também eu respondo. Se demorar, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas eu respondo sempre. Não vou deixar de responder. Tá bom? E quais são os canais? O canal oficial Minuto da Fortuna, @Minuto da Fortuna. É por lá que você fala comigo. Lá na bio você tem acesso a mim, você tem como falar comigo. E no próprio direct, né? Eu vou responder, que eu fico aberto com ele o dia inteiro, né? Como eu sou consultor financeiro, então tem horas que eu não estou ali ao vivo, né? O tempo todo eu estou em consultoria, estou fazendo outras coisas. E não dá tempo para ficar respondendo ao mesmo tempo. Mas se eu vou responder, eu vou. E se eu despertei essa curiosidade em vocês, né? Pelo menos em vocês duas que estão aqui e alguns ouvintes, é porque esse assunto realmente é importante para a nossa vida. A gente aprendeu até hoje a fazer um monte de coisa e a gente não aprendeu ainda como cuidar do nosso dinheiro. Exato. E isso é empreender. Isso é empreender. Isso é empreender. Você ter esse dinheiro, você saber como lidar com esse dinheiro, aonde colocar, aonde investir. Isso também é empreender, né? A pessoa que fez aquela luta, que está empreendendo, que está, seja qual for o tipo de empreendimento, saber se 50, 30, 20, ter essa jogada, ter esse dinheiro, ter a renda passiva, então tudo isso é muito importante para ter uma alavancagem. E para concluir, né? Na época que eu pensei em estudar para começar a investir, guardar o dinheiro, enfim, eu achava assim, não, eu vou ter que fazer uma faculdade de economia, não um curso. Eu achava assim, não precisa, entende? Precisa. Com poucas técnicas, com poucas teorias, com mindset, com insights, você vai conseguindo colocar sua cabecinha para pensar e organizar o futuro. Esse aí. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Alan, amei, né? Sua presença aqui. Na verdade, eu tô com a mente assim, literalmente piscando. Tá borbulhando, né? Tá. Menino, está realmente... Porque assim, você estimulou, na verdade, coisas que a gente já vinha até pensando e não sabia para onde ir, né? A gente, sem saber um pouco para onde ir, também, quem ainda não estava pensando, começou a pensar sobre o assunto, eu tenho certeza que começou a pensar, porque é muito importante, né? A gente vê a questão do tempo, pensar a longo prazo, não ser tão imediatista, eu acho isso importante. A questão de anotar os gastos, eu acho isso legal. Eu, assim, passei por uma situação, rapidinho, 2 minutos que eu vou falar. Por exemplo, a gente queria comprar um imóvel. Eu morava num bairro, mas eu não queria ficar ali. Eu pensava assim, não, eu preciso sair daqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi acabar com aquele monte de cartão que tinha na carteira. Se planejou financeiramente. Primeira coisa, eu disse, olha, eu olhava assim, aqueles cartões, lojas de varejo, essas lojas que você entra, todo mundo quer fazer o cartão. E eu fazia... tá certo. Não cobra isso, não cobra aquilo. Mas, na verdade, termina cobrando, que depois sempre cobra. E aí eu ficava chateada, mas eu disse, eu já comprei, já tá aqui, você termina pagando. Sim. E aí você ia vendo seu dinheiro sair. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu fui acabando com os cartões. Eu pagava todo e acabava. Pagava e acabava. Aquilo ali me ajudou bastante. Perfeito. Imediatamente começou a sobrar dinheiro. Parece mágica, mas não é. É realmente, quando você para com aqueles cartões todos, primeiro que você para de ir naquela loja, sim, você para de pagar. Porque quando você vai pagar, porque isso tem um tempinho, né? Tem alguns anos, então você tinha que ir na loja pagar. Toda vez que você entrava na loja, você comprava. Você via uma roupa diferente. E aí você via uma coisa, acessório, então eu comprava. Então eu parei de ir pagar, eu parei de ir comprar. Imediatamente, quando eu acabei com aqueles cartões todos, eu fiquei com um só. No caso, eu me planejei assim, eu quero um. Vou concentrar nesse aqui. Porque aí eu via aquela fatura crescendo e dizia, não, pode ser que essa fatura ganha desse tamanho, gente, que eu não vou ter dinheiro para pagar, vamos acabar com isso. E imediatamente eu parava, imediatamente o dinheiro sobrou. Realmente foi uma organização que não foi rápido, não vou dizer a vocês que foi 1 ano, não. Demorei aproximadamente uns 7 a 8 anos, só fazendo isso. Foi uma coisa simples. E botava o dinheiro na velha poupança. Porque eu não sabia, não tinha noção. Se tem um tempo, eu não tinha noção de nada. Eu botava na poupança, mas deu certo. Deu certo, porque eu consegui nesse tempo, a gente deu entrada, comprou o nosso apartamento, saí daquele lugar que eu queria e realmente aconteceu. Então a gente observa, agora o que é que eu vou fazer? Já vou escrever de novo, vou melhorar,
vou ver aqui essas regras que você falou e com certeza vai melhorar e aí eu gostei muito. Lógico assim, que vai. Vai melhorar. Agora, essa questão do cartão, eu procuro mesmo ter 1, 2 no máximo. Isso ajuda muito. Porque você vê a fatura, você enxerga o que está ali. Né? E hoje ainda tem aqueles lancezinhos de cashback, não sei o que, tem umas coisinhas ali que ainda Que rola. chama, né? te atrai, né? Então ainda rola, mas eu mantenho um cartão só. Eu não fico Mas se na sua cabeça tiver claro, eu posso gastar X com coisa, não é o cartão que você vai dizer, não. Não. Você pode estar com o cartão e comprar X com aquilo. Exatamente. Entende? Mas assim, ajuda. Eu tô querendo dizer assim, que tem coisas, né, que vão ajudando. Eu só estou, assim, coadunando com suas ideias, né? Pronto, porque eu achei perfeito. muito Perfeito. legal. Vou manter as listas. Lista de mercado eu já tenho. Pra não acontecer chegar lá, comprar uma coisa que eu tenho ainda em casa, ou comprar um supérfluo e não levar o importante que acabou. Com a minha lista de mercado. A lista não. Eu tenho lista. É porque existem listas que a pessoa anota. Tem que ser Depois, outro podcast. A gente vai discutir sobre isso. Estou lendo esse livro, A Lista que Salvou Minha Vida. Eu vou falar com vocês que é muito interessante. E assim, eu tinha 1000 coisas anotadas, como eu conversei com você. Quando a gente começa Exatamente, aqui, também tinha coisa é fluido, né? Totalmente É muito diferente do que eu dinâmica. pensei. A nossa conversa, eu gostei muito. E se tiver que ler mais um pouquinho, lê alguns livros relacionados à renda passiva, entende? Como gerar renda passiva para comprar o tempo? Isso que eu falei aqui rapidinho foi uma das formas. Pai rico, pai pobre, por exemplo. Pai rico, filho pobre. Tem vários nomes diferentes. Tá. Mas o mais famoso é Pai Rico, Pai Pobre, que ali conta a historinha do como é a cabeça do pai rico e como é a cabeça do pai pobre. O pai pobre ele não cria um futuro que compra o tempo, o pai rico consegue. Entendi. Ali ele vai dando teorias bem legais sobre a nossa vida real, né? Que vai trazendo para o futuro. E para você que está nos assistindo, siga nosso canal, bote lá o joinha, dê ideias, diga o que quer ouvir. Eu gostaria de ouvir um podcast sobre tal coisa. Por quê? Aqui no JMove Podcast, nós trazemos pessoas reais. Isso é uma coisa muito interessante. Nessa época do fake news, do escrever qualquer coisa, verdade ou não, e botar na internet, fazer um teatro, que a gente não sabe o que é verdade ou não, vocês sabem que com a gente não acontece isso. No nosso podcast, são pessoas reais. Pessoas que estão fazendo aquilo, estão fazendo acontecer, que estão dando ideias, soluções, ideias para o futuro, trabalhando a mente, né? A educação financeira, como nós falamos hoje, para gerar essa liberdade. Então, realmente, trazemos aquela pessoa de valor para a nossa vida. Agradeço muito o nosso convidado inspirador, Alan Santana, Núzia, que está aqui com a gente, nossa equipe técnica, que sem ela nós não fazemos nada, que está ali me dando um tchauzinho. A equipe técnica do nosso coração, nós agradecemos. E é você, o nosso ouvinte, que realmente é o que nos dá a maior motivação de estarmos aqui e essa alegria. Nos vemos nos próximos podcasts com novidades. Perfeito. 2023 com novidades, com mais atividades, com mais coisas. E contamos com a presença de vocês. Núzia? Isso. Se despedir. Então, a todos, um bom aí final de dia, assiste nosso podcast, entre em contato, ative o sininho. Estamos aí, tamo junto. Prazer, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado, viu, gente?